Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, meus novos colegas aqui da Comissão de Juristas do Senado. Hoje é uma grande satisfação poder dividir um pouco o que nós temos feito, não só no âmbito da nossa comissão, mas também os estudos que levaram a essa apresentação. Direito comparado da crise da empresa. É óbvio que é impossível tratar do direito comparado da crise da empresa, até porque deveria eu desempenhar a função de comparar todos os países existentes no planeta em relação ao direito brasileiro. A ideia que nos levou a esse tema e conversando depois mais aprofundadamente foi procurar trazer itens que se coadunavam com o nosso sistema atual e principalmente aqueles que levam a algumas modificações. Nós já sabemos no âmbito dessa comissão que a Lei 11.101 será preservada, a ideia, todo o sistema de falência e recuperação de empresas será preservado, mas algumas modificações são necessárias. Eu vou procurar aqui mostrar, com base em dois eixos principais, dois eixos comparativos, quais são esses mecanismos que merecem modificação. Os eixos são Estados Unidos, porque foi o grande inovador em todo o sistema de recuperação de empresas, e, no bloco europeu, a França, porque a França é o país mais avançado na Europa em recuperação de empresas em relação aos outros. Sem sombra de dúvida, é hoje o que dita, inclusive, o sistema para outros países como Portugal, Espanha, que está modificando o seu sistema atual. O sistema inglês, ele se aproxima mais do americano, mas ele é bastante incipiente na matéria, ele cuida muito das questões contratuais. E por isso, então, a minha escolha pelo sistema americano e brasileiro e francês. Os mecanismos preventivos, esses são importantes, demonstram hoje que, desde a lei de 2005, apenas 70 pedidos foram distribuídos no Rio de Janeiro, apenas uma recuperação cumprida, e a doutora Márcia Cunha, juíza da segunda vara empresarial, recentemente, no Valor Econômico, diz: a empolgação dos juristas com a lei não se refletiu nos números de pedidos. Por quê? E essa é uma grande pergunta, uma grande, talvez até de minha parte, indignação em não aceitar discursos que hoje ainda são proferidos com um grande otimismo em relação à Lei 11.101. Eu acho que a Lei 11.101 não é boa. Não é boa porque os números mostram que ela não é boa. Por que ela não é boa? Ela tem que melhorar. Melhorar de que forma? Mesmo cenário passou a França, quando em 1985 criou um mecanismo parecido com a recuperação, e que durante mais de 10 anos não funcionou, 95, mais 10 anos, 2005, portanto 20 anos foram necessários para que o sistema francês se desse conta de que o redressement judiciaire, então criado, não atingiu o seu objetivo. Qual foi a razão? A razão foi o mecanismo da recuperação, o chamado redressement, estava muito no final da linha, com dados que nós temos já no Brasil, dados lá. O professor Paulo Penal foi um dos pioneiros a escrever o artigo, quando ainda da elaboração do projeto de lei que deu aso à Lei 11.101 atual, dizendo que a recuperação é um remédio que matava. Porque 90% das recuperações judiciais na França acabavam em falência. Portanto, se é um remédio que leva o paciente à morte, não era um bom remédio. Procuraram, como nós estamos fazendo agora aqui, identificar, trazer e buscar qual era a razão pela qual a recuperação não estava alcançando o seu objetivo, não estava sendo eficaz. E nós, então, talvez alcançaremos alguns pontos. O primeiro deles é quanto à legitimidade ativa. No Brasil, nós temos a ditadura do devedor. Apenas o devedor pode pedir recuperação judicial. Então, nós falamos de função social da empresa, existem inúmeros livros, teses, às vezes, eu me surpreendo de 500 páginas só sobre função social da empresa. É difícil escrever 500 páginas, mas consegue-se muito bem escrito. E nada disso serve em recuperação judicial. Porque se o navio está afundando, todos que estão no barco, quer dizer, a comunidade, a sociedade, os empregos afundando, se o comandante não pedir ajuda, a equipe de resgate não pode atuar. O navio afundará, todos morrerão. Depende único e exclusivamente do devedor tomar a iniciativa de pedir a recuperação judicial.
Nos Estados Unidos, o devedor ou o credor. A professora Elizabeth Warren, de Harvard, ela, num livro pequeno, mas muito bom, indica o seguinte: o credor pede pouquíssimas recuperações, é a chamada voluntary e involuntary petition. A voluntary petition é o devedor e a involuntary petition é o credor. O credor representa 0,002% de pedidos. No índice existe um índice, uma tabela de pedidos de recuperação dos Estados Unidos. A rubrica pedidos da involuntary petition quase não existe mais. Levantou-se o movimento, devemos mudar a lei, admitindo apenas o devedor como legitimado ao pedido? E diz ela, e chegou-se à conclusão de que não. Por quê? O devedor, ele o faz sob o argumento e sob o temor mesmo de que o credor pode fazê-lo. E para ele será uma grande desonra, uma grande mesmo default, como eles dizem, os franceses dizem, se você deixar o credor pedir a recuperação no seu lugar. É como se você não estivesse sabendo conduzir o seu barco. Na França, mesma coisa. Devedor pode, credor também, e o Ministério Público também. E até recentemente o juiz de ofício podia decretar a recuperação. Até recentemente, porque nós sabemos que desde 2011 a França adota o sistema de controle de constitucionalidade, chama QPC, Question Prioritaire de Constitutionnalité, e foi declarado inconstitucional recentemente a possibilidade do juiz de ofício decretar a recuperação judicial. O Ministério Público não pede, é 0,0052%. Credor não pede também. Quem pede? O devedor. Ora, então o Brasil está certo. Só o devedor deveria requerer. Não, porque o devedor ele o faz o quanto antes para não deixar que alguém vá se miscuir, é um termo muito utilizado para falar de ativismo judicial, na sua própria atividade. Portanto, aí é algo a se pensar e me parece que vamos aqui tratar um pouco mais. Na falência existe um outro item a ser analisado, que é a autofalência. O artigo 105 da lei atual deixa em aberto a pergunta se trata-se de um poder ou de um dever, pelo fato de não haver sanção. Na lei anterior, quem não requeria a falência no prazo de 30 dias já sofria uma sanção, não poderia pugnar por concordata, impetrar a concordata. A lei atual não trata de sanção. Nos Estados Unidos, existe a teoria da deep insolvency, em que você tem o fiduciary duty, que é o dever fiduciário, a confiança que é depositada em você. Então, você tem a obrigação de requerer a falência quando as atividades não estão caminhando bem, evitando, um termo interessante o empregado, evitando o prolongamento artificial da atividade. Você tem responsabilidades quanto a isso. É bem verdade que a teoria da deep insolvency, ela surgiu em Delaware e é utilizada raramente, e há autores, inclusive, concluindo de que ela nunca foi utilizada. Ela é estudada, ela foi levantada, mas jamais houve uma condenação por deep insolvency. Na França é crime, faillite personnelle. Quem não pede a falência quando deveria pedir, incorre em crime. Faillite personnelle é algo muito grave porque faz com que você não só sofra sanção penal, pena, mas também está atrelado ali a chamada interdiction de gérer. Você não pode gerir por 10 anos, você não poderá ser administrador de nenhuma sociedade pelo prazo de 10 anos. Portanto, nesse cenário, me parece que merece reflexão a autofalência. Em relação à legitimidade passiva, quem está submetido ao regime de insolvência empresarial, no Brasil, nós temos o empresário, sociedade empresária, que o anteprojeto de Código Comercial avançará sobremaneira nesse ponto. Porque o empresário, a sociedade empresária, a teoria da empresa será alargada e alcançará um número muito maior de pessoas. Não alcançará ainda o que, meu posicionamento, que diverge dos demais integrantes da nossa comissão, não alcança outras entidades que mereciam ser alcançadas, como, por exemplo, as associações,
como, por exemplo, as cooperativas. Em recente julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Ricardo Negrão indica claramente: há um vácuo legal para associações que têm nitidamente atividade econômica. Foi por esta razão que, no Rio de Janeiro, a Casa de Portugal está em recuperação judicial. É uma associação civil, não poderia estar, mas está, porque ela tem um conteúdo econômico, ela administra inúmeros hospitais, ela desempenha aquele conceito clássico de empresa, ela traduz, ela envolve capital, trabalho, gera riquezas, então ela está em recuperação. Estados Unidos, qualquer um. Um dado interessante, volta por favor, um dado interessante é que a pessoa jurídica representa apenas 5%. Só 5% é Chapter 11. Os outros, 95%, são referentes a pessoas naturais. Nós sabemos que elas devem se submeter a um curso para poder requerer, um curso para poder apresentar o plano e um curso para demonstrar que elas conseguem se reestruturar efetivamente. São dívidas com cartões de crédito e aí por diante. A razão dos Estados Unidos admitirem qualquer pessoa é porque a economia deles é baseada no crédito. Então, todos nós nessa sala somos agentes importantes à economia e, por isso, ele deve ter direito à recuperação. Chegando até o exemplo do do momento, que é Detroit, uma cidade pedindo recuperação judicial. Isso é admissível, como nós aqui ainda discutimos se a sociedade de economia mista pode ou não pedir recuperação judicial. A empresa pública não pode, está lá na lei, economia mista também não pode. Nos Estados Unidos todos podem, já adiantando que na França mesmo, cujo cunho público é muito forte, a sociedade de economia mista, a empresa pública, podem impugnar por recuperação judicial. A França avança, comerciantes, profissionais liberais, essa modificação adveio em 2008, porque os advogados, interessante esse dado, os advogados pugnaram pela sua inclusão na recuperação judicial, dizendo o seguinte: é desigual. Por que os demais podem e nós não podemos? Então, qualquer profissional liberal, comerciante, artesão, agricultor pode pedir recuperação judicial. Não há aqui, é importante trazer nesse momento, teoria da empresa. Nos Estados Unidos não há teoria da empresa, você pergunta, as pessoas não conseguem nem te explicar. Você pergunta, e aí, às vezes que eu perguntei, ora eu achava que era o meu francês que não estava muito bom, ora meu inglês, porque as pessoas não compreendiam a minha pergunta. Teoria da empresa, os senhores aplicam aqui? Não há essa teoria da empresa. Isso é coisa de 1942, na Itália, que foi completamente superado. A França fala em comerciante, agricultor, artesão. Nos Estados Unidos não existe essa diferenciação. Por favor. Obrigado. Um outro item que merece análise aqui nesse aspecto comparativo é a suspensão das ações e execuções. Suspensão das ações e execuções, hoje que no Brasil está prevista na Lei 180 dias, com o requerimento da recuperação, suspensão por 180 dias, prorrogável, segundo acordo do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do ministro Luiz Felipe Salomão, em bom sentido, indicando que quando o atraso não for por culpa do devedor, poderá ser prorrogado. Nós aqui, na nossa comissão no anteprojeto, a minuta que está em circulação para obtenção de consulta pública, em 180 dias nós também inserimos a regra, 180 dias prorrogável, mas não por uma vez só, prorrogável, a critério do juízo. Me parece o caminho correto e o direito comparado também nos demonstra que nos Estados Unidos o automatic stay não tem prazo nenhum, não tem prazo. Acontece que o prazo qual é? É até a aprovação do plano. Se temos no sistema americano 120 dias para apresentar o plano e 180 para aprová-lo, estamos no mesmo sentido. E pode haver prorrogação. Interessante no sistema americano, pode ser prorrogável apenas para um credor. Isso me parece bastante interessante, porque nós vemos em algumas recuperações um determinado credor, a suspensão da execução ela deve existir porque aquele credor ali, por exemplo, não pode retomar a sua execução.
Outro aspecto interessante no Automatic Stay americano, para aqueles que dizem que o sistema americano é o da liberdade, em que todos podem tudo, cabe prisão, multa para quem desrespeitar o Automatic Stay. Você tem o dever de consultar antes de promover qualquer ação contra o devedor, se ele está em recuperação. Se você propõe uma ação estando o devedor em recuperação, você paga multa e pode ser condenado à prisão civil, você pode ser preso. Lembremos sempre de uma palavrinha que chama-se enforcement. Enforcement do direito americano é sempre muito forte. A Bankruptcy Court, ela volta e meia nas sessões, ela interrompe, o juiz chama, vem o trustee, vem o credor e o devedor. Ele chama aqui, conversam, voltam e a decisão ela é tomada. Então, ali há um sistema que me parece não ser aquele sistema da liberdade absoluta como muitos pregam. Na França, existe o período de observação, que é o período de suspensão por 6 meses, na nossa linha, portanto, renovável uma vez e prorrogável excepcionalmente a pedido do Ministério Público, que raramente o faz, só quando extremamente necessário. Apesar de ter havido um julgado da Corte de Cassação, em que o juízo prorrogou automaticamente sem requerimento do Ministério Público. O Ministério Público recorreu, alegando nulidade. E a Corte de Cassação disse, como o STJ que decide em relação a essa posição do Ministério Público, não houve prejuízo, então não há que se falar de nulidade, é o brocado francês muito próximo a eles mesmos. Sucessão do passivo. Por favor, volta um pouco. Volta um slide. E aqui é importante que a gente olhe para esse nosso companheirinho, porque esse é exatamente o retrato daqueles estrangeiros quando se deparam com o nosso sistema. Sucessão do passivo? Como? É uma recuperação judicial. Se alguém for comprar algo para recuperar, não há sucessão alguma, não há que se falar em sucessão. O contraponto foi muito bem falado agora no evento da Insol, da International Insolvency, cuja sede é em Londres. Foi dito o seguinte: o contraponto para saber se o preço está sendo pago corretamente ou não é da Assembleia de Credores. Os credores deliberarão qual é o preço da alienação. Alienou, está alienado, o montante ingressa com destino ao bolso dos credores. Então, não há que se falar em sucessão de passivo. Mas nós aqui temos sim a sucessão do passivo. Sabemos bem que na falência é sempre sem sucessão, mas na recuperação judicial existe a chamada UPI, criada por nós, Unidade Produtiva Isolada. A alienação deve ser de unidade produtiva isolada, não pode ser alienação em bloco da empresa. Senão, haveria sucessão, e a sucessão ela impede por completo a aquisição. Isso me parece que deve avançar, devemos retirar esse dispositivo da sucessão, não deve haver sucessão de forma alguma, sob pena de enfrentarmos o que temos visto. Não, eu não alienei a empresa, a atividade inteira. Deixa-se 2 aviões, deixa-se alguns automóveis ou algo para dizer que não foi a empresa inteira, foram unidades produtivas isoladas que foram alienadas. Parece que esse não é o melhor caminho. O próximo ponto, e aí já caminhando para o fim, o plano de recuperação judicial. Plano de recuperação. O artigo 50 parece trazer um leque de oportunidades enorme, admitindo qualquer hipótese como passível de utilização para a recuperação da empresa. O que deve ser. Realmente deve ser assim. Não existe fórmula, não existe receita de bolo. Até mesmo porque o sistema americano várias vezes diz que será analisado caso a caso. Várias vezes a doutrina diz isso, porque cada empresa é diferente da outra. Uma de transportes é diferente de outra de transporte. Porque em transportes dentro de São Paulo é também diferente de outra de transportes dentro de São Paulo. Depende da carga que ela transporta, depende dos bairros que ela atua, depende do local. Então, cada uma tem uma atividade, um perfil completamente diferente da outra. E aí o plano deve ser o mais amplo possível. Mas, hoje nós vemos mais uma vez no sistema brasileiro a ditadura do devedor.
Porque o devedor apresenta um plano, ou melhor, ele é obrigado a apresentar um plano com 60 dias. Ele apresenta normalmente um plano que não diz muita coisa, só para cumprir o prazo de 60 dias. Depois, ele parte para a Assembleia Geral. Na Assembleia Geral, ele apresenta praticamente um segundo plano. É isso que tem acontecido. E aí os credores, já acuados desde o pedido da recuperação, porque eles não têm muita ingerência, eles ganham força na Assembleia Geral dizendo: agora é a nossa vez. Esse plano nós não aprovamos. Toma aqui o nosso plano. Começa a se entabular, as negociações são entabuladas só na Assembleia, quando elas deveriam ter acontecido muito antes. Na Assembleia pede-se, então, suspensão para a semana seguinte. Na semana seguinte, nova Assembleia é realizada para rediscussão do plano. E o credor sempre dizendo: vou dizer não, e se eu disser não é falência. Se eu disser não é falência, você vai quebrar. Mas, por outro lado, o credor, ele não quer a falência dependendo da sua classificação no quadro geral de credores. Ou quer a falência, como discutimos bastante, se ele for credor com garantia real. Ou então ele nem participa de discussão nenhuma, é um assunto que eu não quis tratar, mas que é extremamente polêmico ainda, hoje são os credores fiduciários, porque tudo é fiduciário. Acredito que até o galão de água, até a água é vendida hoje por crédito fiduciário. Então, vai se beber água, a água vai embora, não pode beber porque está garantida por crédito fiduciário. Tudo, crédito fiduciário, o credor fiduciário ele está fora da recuperação judicial. Nos Estados Unidos, o devedor apresenta o plano em 120 dias e 180 para votar. Ele exclusivamente. Se o plano for rejeitado, os credores podem apresentar um plano alternativo e estende-se o prazo por 18 ou 20 meses. Me parece um sistema interessante, o plano alternativo. Dará possibilidade ao credor na apresentação do plano. Mais uma vez, poucos credores apresentam um plano alternativo. O sistema do check and balance é o melhor sistema que existe. Desde a criança ela sabe que se fizer algo de errado haverá uma reprimenda, ela procura não fazer. Então, se o devedor sabe que se ele não apresentar o plano, o credor o fará, ou se o plano por ele apresentado, o credor rejeitará e apresentará um plano alternativo, voltemos no tempo. Ele começa a conversar com o credor muito antes, para que o plano apresentado pelo devedor seja aprovado pelo credor. E, por outro lado, o credor sabe que, eventualmente, o plano apresentado pelo devedor será aprovado contra a vontade dele. Esse é um sistema que nós devemos nos louvar sempre, utilizado, por exemplo, na Lei 6404, no fechamento de capital. Fechamento de capital, quem fixa o prazo para a oferta pública da ação na oferta pública no reembolso das ações? É o controlador, é quem está fechando o capital. Mas o minoritário pode rever, e quem paga o ônus para o pagamento da revisão é, se for vencedor, o majoritário, se for perdedor, o minoritário. E nós sabemos que é muito cara essa revisão. Portanto, vimos recentemente esse embate no fechamento do capital da Redcar, quando o Itaú adquiriu, e ficou fixado em R$ 35. Aqui é a mesma coisa. O plano alternativo não é apresentado no sistema americano como regra, porque o credor conversa antes com o devedor, e o devedor, ele conversa, ele não impõe ao credor a sua forma de recuperação. E daí, o sistema francês, um pouco mais, para nós, diria eu, chocante. O devedor apresenta, os credores se manifestam, o administrador judicial se manifesta, o Ministério Público se manifesta. Quem decide é o Judiciário. O Judiciário decide como será o plano apresentado. O Judiciário dificilmente decide. Decide no sentido contrário ao que foi apresentado. Por quê? O devedor, os credores, o administrador judicial e o Ministério Público sabem que o Judiciário pode, numa canetada, dispor de forma completamente contrária ao que foi apresentado. Então, eles conversam e negociam de forma muito mais intensa para que o Judiciário assim não haja. E o Judiciário assim não o faz. Essa é a estatística do sistema francês. O plano apresentado ele é normalmente homologado pelo Tribunal do Comércio
E aqui, com uma ressalva, o Tribunal do Comércio francês é formado integralmente por juízes leigos, comerciantes. Lá são todos empresários que compõem o Tribunal do Comércio, inclusive o presidente. Não existe nenhum juiz togado. Dizem eles, o único magistrado togado é o membro do Ministério Público lá, magistrado togado que faz parte desse tribunal. Voltando ali para o primeiro item, a interferência do poder público, alguns chamam de ativismo judicial, decorre desta falta de equilíbrio. Este é um ponto que tem chamado muito a minha atenção no sistema de insolvência empresarial do Brasil. Porque não se pode admitir um plano de recuperação que diga que o devedor receberá em 18 anos e, se assim não for, está perdoada a dívida contra o voto desse devedor. Isso viola todos os princípios básicos que quisermos tratar, elencar do direito. E outros planos que têm sido apresentados aí, como uma cláusula mandato, outorgada pelo devedor ao credor para agir em nome do devedor, dispondo sobre o seu crédito, contra o voto dele. É o plano também, estou falando de casos concretos, verídicos, casos já julgados, pelo menos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ainda não julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, esses são os principais pontos que julguei aqui mais relevantes na atualidade para tratarmos de alguns aspectos aí comparativos. Obviamente, existem inúmeros outros, mas vários desses, pelo menos, me parece que já estamos caminhando no caminho, no bom sentido de modificarmos aqui um projeto de lei. Muito obrigado. Eu creio que nós poderíamos aproveitar para perguntas pontuais, rápidas, se for necessário, se tiver alguma dúvida quanto à exposição do professor Márcio. Alguém quer se manifestar? Professor Jairo. Eu não sei se, em primeiro lugar, quero cumprimentar o Márcio, o doutor Márcio, pela sua percussiente apresentação. Não sei se o doutor Paulo vai se manifestar sobre isso, mas eu queria ouvir suas considerações sobre a figura do administrador judicial, tanto em recuperação quanto em falência, que hoje é nomeado pelo juiz, e isso me parece que dá aso a verdadeiras máfias, e a minha indagação é se isso não poderia ser atribuição do credor, já que, em última análise, ele é o interessado. Não sei se o doutor Paulo vai se manifestar sobre isso, mas, se não, eu gostaria de ouvir suas opiniões. E parabéns pela apresentação. Dentro da linha aqui do meu tema, vamos tratar primeiro rapidamente. Sistema francês. O administrador judicial ele é profissional. É um concurso realizado, aliás, é o mais difícil da França inteira, poderia eu dizer. São 3 níveis de dificuldade, 3 provas. Uma jurídica, que equivale à magistratura, de grau de dificuldade. Uma econômica, muito difícil, e uma contábil financeira. São pessoas interessantíssimas de conversarmos, pessoas de um vasto conhecimento para essas 3 áreas, nesse grau de exigência. Esse profissional, ele atua como um notário, diria eu, como um tabelião, porque ele é um concessionário de serviço público, não há uma remuneração específica, não há salário, ele é nomeado pelo Tribunal do Comércio, ele pode atuar na França inteira, e ele, então, terá sua remuneração assim agindo. A experiência demonstra, é o único no mundo. Eu posso dizer no mundo, não é achismo, porque pesquisei muito e não há nenhum paralelo em outro país. Funciona muito, muito bem no sistema francês. Esse profissional, ele toma frente, ele apresenta relatórios, é uma pessoa extremamente preparada, extremamente próxima do tribunal e do Ministério Público. Assim lá se desenvolve. Existe o problema que ele chama de copinage. Existe problemas de nomeação reiterada, copinagem, amizade, amigo, né, camaradagem. No mesmo tribunal, o mesmo administrador é nomeado reiteradamente. Há 2 ações na França em que um administrador judicial nunca foi nomeado administrador judicial, passou no concurso e nunca foi nomeado. A indenização que ele recebeu recentemente, a Corte de Cassação fixou, é algo na casa dos milhões de euros, por nunca ter sido nomeado. O sistema americano é o trustee. O trustee é apontado pelo Attorney General, o procurador-geral, não é um membro do Ministério Público, não faz parte e ele atuará como aqui acontece. Nós discutimos um pouco na nossa comissão no Brasil
O modelo, artigo 21, advogado, contador, economista, parece um modelo interessante. O que precisa é dar um formato melhor. Acredito, sim, que o credor deva ter prioridade na indicação. Indicação. E não peremptoriamente dizer quem será o administrador judicial. O sistema francês assim o faz, toda vez que o devedor indica, ou o credor, lá é o devedor, não é o credor. Mas a indicação, ele normalmente é nomeado. Aqui eu só trago a reflexão o seguinte: no sistema anterior, Decreto-Lei 7661, não só era o credor, como era ele que tinha que exercer a função da sindicância. Após 3 recusas, aí sim abria-se a um terceiro. E as recusas eram contumazes, era muito comum, era muito normal nos depararmos com as recusas. Então, não sei se o credor brasileiro ele estaria apto a assim agir. Mas acho que deveríamos modificar a lei abrindo a possibilidade, porque verificamos hoje que a falta de demanda no Brasil de recuperações judiciais, a falta de demanda tem feito com que não haja administradores judiciais, pessoas que queiram exercer essa função. Alguns advogados no início aceitaram o encargo, mas hoje dizem claramente para mim, na minha promotoria e para o juízo da vara empresarial da qual eu atuo, nunca mais eu quero ser nomeado. Por favor, não me nomeie, porque isso não é advocacia, não me interessa. Isso é muito complexo, eu não tenho essa expertise. Então, talvez estejamos buscando aqui quem é esse administrador, quem é essa pessoa. Acho que é um ponto importante que precisamos evoluir.